Eu sou Luciana Zapata, da Arquitetando Gente, e eu vou explicar para vocês como funciona ou como eu inicio meus grupos de estudos de Pathwork, essa metodologia de autoconhecimento. Eu sempre dou ideia eu uso esse globo como um exemplo do que acontece na nossa vida. O globo aqui é uma brincadeira, todas nós conhecemos, já estudamos o globo terrestre, mas vamos imaginar, supor que este globo terrestre representa uma crise que acontece em qualquer grupo familiar, grupo de trabalho, grupo profissional, minhas amizades, enfim, o que seja. E o que o Pathwork vai nos ensinar, né, é que cada pessoa que enxerga, dependendo do ângulo em que está, enxerga esta mesma situação. Isso é muito importante porque a nossa individualidade, o nosso ego, formado por todos os integrantes nesse grupo ou nessa comunidade, vão ter uma visão do mesmo problema, da mesma situação ou do mesmo conflito de um ponto de vista diferente. E esse ponto de vista tem a ver com a sua realidade, com as suas interpretações, com a sua história, com as suas memórias, com a sua formação lá na infância, com todas as suas crenças, com toda a sua história, enfim, tudo isso. Então, o Pathwork, ele trabalha desta maneira. Quando a gente está num grupo ou entre pessoas, num relacionamento onde há um conflito, né? Por exemplo, eu posso perguntar para uma pessoa, como você vê essa situação? E a pessoa vai falar, bom, essa situação se compõe de Europa e África. Eu que estou do lado de cá, estou olhando esta parte, né? Isto aqui é a minha verdade, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo o mar. Eu só estou vendo o oceano, a Polinésia, algumas ilhas esparsas, estou vendo um pouco do Oceano Pacífico. Isso aqui é uma brincadeira, mas se a gente não tiver abertura, se a gente estiver num estado de defesa, a gente é capaz de brigar muito, romper relações e a gente perder, na realidade, a essência do amor, né? Porque, na realidade, um grupo se forma de pessoas que têm interesses comuns, que têm amores envolvidos, afetos envolvidos, né? Então, muitas vezes, para nós, por exemplo, eu sou uma orientadora de Pathwork, uma helper de Pathwork, o que eu vou falar para o meu aluno, a pessoa que vai estar nesse grupo, você tem razão, você está enxergando a sua verdade, é verdadeiro, mas respire fundo, não se defenda. Quem sabe se você se abrir a outras verdades das pessoas deste mesmo grupo, olhando situações ou fatias diferentes, será que somando essas verdades parciais, a gente não pode chegar talvez mais próximo da verdade absoluta? Então o Pathwork eu uso, vamos dizer, esse exemplo para a gente tentar explicar no Pathwork que muitas vezes os conflitos são de pessoas que se amam, que têm afetos, que são afins, que têm interesses comuns, mas que por divergências de ponto de vista e de verdades, a nossa parte egóica, a nossa parte individual se separa e começa a entrar em choque com o outro. Eu preciso ter a verdade. Isso para mim é um ponto de honra, isso para mim é um ponto que me torna vivo, que me sinto bem. E o Pathwork vai ensinar, não, a sua verdade é verdadeira, mas talvez parcial. Se abra, não se defenda, se abra para talvez com a outra verdade ela pode te agregar ou simplesmente você tem o direito de descartar, mas não perca a oportunidade. Então, essa é a minha primeira aula que eu dou em grupo de Pathwork, de estudos, para que as pessoas vão entender que toda vez que elas estiverem se ressentindo e magoadas com alguém, respire fundo. Num primeiro momento você tem razão, mas será que o outro também não pode ter razão?
ok? Fica aí uma coisa para vocês pensarem, ok?